TV Câmara, Campinas. Olá, nós estamos no plenário, onde dentro de instantes começará a 34ª reunião ordinária. Mas antes, vamos conhecer os projetos da pauta de hoje. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera o inciso 2º do artigo 1º da Lei Complementar 89 de 2014, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar exclusivamente aos proprietários dos imóveis lindeiros áreas de propriedade municipal localizadas no loteamento Jardim Botânico de Campinas, parte 2ª. Também em segunda votação será analisado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Jardim Santa Genebra, Gleba 1, parte 2. Ainda em segunda discussão, outro projeto do prefeito municipal que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade, autoriza a venda a proprietários lindeiros e institui servidões. O item 4 da pauta será votado em primeira discussão. É o projeto de lei de autoria do prefeito que altera o artigo 3º da Lei nº 12.153 de 2004, que consolida a legislação sobre o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, CMPDA, apensado ao projeto de lei 58/14, de autoria do ex-vereador Paulo Búfalo. Turno único de discussão e votação, projeto de resolução de autoria do vereador Antônio Flores, que altera o inciso 13 do artigo 2º da Resolução 717 de 1999, que dispõe sobre a concessão de honrarias pela Câmara Municipal. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, que concede o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira a Luiz Fernando Rezende Esmeriz. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Antônio Flores, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvuti a diversas personalidades. E por fim, em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo do ex-vereador Cláudio da Farmácia, que concede a medalha Carlos Gomes ao DJ Jefferson Fernandes Mosquera. E a mesa diretora já está formada. Dentro de instantes, o presidente Rafa Zimbaldi fará a abertura da 34ª reunião ordinária. Boa noite a todos. Eu solicito o vereador Pastor Elias, primeiro secretário, para que faça a chamada de verificação de quórum para a abertura da 34ª reunião ordinária. Pois não, senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi, Ailton da Farmácia presente, Flores presente, Aurélio Cláudio ausente, Campos Filho presente, Carlão do PT está presente, Carmo Luiz presente, Edson Ribeiro ausente, Fernando Mendes presente, Felipe Marquesi ausente, Gilberto Vermelho presente, Gustavo Peta presente, Jorge da Farmácia presente, Schneider presente, J. Silva presente, Luiz Cirilo ausente, Luiz Rossini ausente, Marcelo Silva vereador Luiz Carlos Rossini presente, Marcelo Silva presente, Marcos Bernardelli presente, Mariana Conte presente, Nelson Osseri presente, Pastor Elias Azevedo presente, Paulo Galtério presente, Paulo Haddad presente, Pedro Tourinho presente, Permínio Monteiro presente, Professor Alberto presente, Rafa Zimbaldi presente, Rodrigo da Farmadic presente, Rubens Gás presente, Tenente Santini presente, Tico Costa presente, Vinícius Gratti presente, Zé Carlos presente. Senhor presidente, 29 vereadores presentes no plenário. Com 29 vereadores presentes, há quórum, está aberta a 34ª reunião ordinária. Pequeno expediente, tem leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, 12 correspondências recebidas, 98 indicações encaminhadas ao Executivo, 27 requerimentos e 3 projetos, senhor presidente. Item 2, leitura de informações. Senhor presidente, não há.
Eu peço a atenção dos senhores vereadores. Eu suspendo a reunião por 30 minutos e solicito a presença de todos os vereadores na sala da presidência, por favor. Lembrando que, neste instante, o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, suspende a 34ª reunião ordinária para realizar uma reunião extraordinária com os vereadores. E lembrando que ainda nesta noite nós teremos a análise de 8 projetos na pauta, que será feito na ordem do dia, que é no segundo momento da reunião ordinária. Em segunda discussão e votação será o projeto de lei complementar 5 de 2017, de autoria do Poder Executivo. Ele tem o objetivo de fazer uma correção de um erro numérico na metragem da descrição da área que foi alienada na ocasião da publicação da Lei Complementar. Ele justamente muda a Lei Complementar número 89 de 2014, que desincorporou da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferiu para a classe de bens dominicais e autorizou o Poder Executivo a alienar exclusivamente aos proprietários dos imóveis lindeiros áreas de propriedade municipal localizadas no loteamento Jardim Botânico de Campinas. O segundo item da pauta também é um projeto de lei complementar número 6 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza desafetação e venda de passagens de pedestres descritas na proposta, já que elas perderam a sua utilização original, que era fazer a ligação dos moradores da comunidade para as vias públicas. Sendo assim, elas serão alienadas para os proprietários lindeiros, pois atualmente são consideradas áreas sem aproveitamento isolado. Essas áreas, elas são no loteamento Jardim Santa Genebra Gleba 1, parte 2. O terceiro item da pauta, que também será analisado, é o projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, número 7 de 2017. Esse projeto altera o artigo 3º da Lei Complementar número 53, de 20 de dezembro de 2013. Essa alteração se dá em virtude de que a Sanasa manifestou a necessidade de instituição de viela sanitária em parte da área que foi alienada. Portanto, o projeto quer regularizar as medidas corretas que, de fato, serão alienadas para os proprietários lindeiros. Nós temos ainda o item 4 da pauta, o projeto de lei 134 de 2016, que será analisado em primeira discussão e votação. Ele também é de autoria do prefeito municipal e altera o artigo 3º da Lei 12.153 de 2004. Esta lei muda a composição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, substituindo a representação da Secretaria de Saúde pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, vai garantir o equilíbrio da proteção ambiental com ações integradas de proteção. Esses são os 4 primeiros projetos da pauta, que hoje tem 8 matérias a serem discutidas pelos parlamentares. No momento, a 34ª reunião ordinária está suspensa para que o presidente da Câmara faça uma reunião com os vereadores. E agora você vai acompanhar o jornal Câmara Notícias, segunda edição, na apresentação de Gabi Prado.
eu reabro a 34ª reunião ordinária. Item 3, comunicados dos senhores vereadores, eu consulto o vereador Felipe Marques se existem vereadores inscritos. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, eu suspendo a reunião por 15 minutos regimentais. Vereador, uma boa noite. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco o objetivo da reunião de amanhã e a importância da Câmara. Nós já temos uma comissão de representação, já fizemos um primeiro debate, agora teremos mais um. Bom, eu acho extremamente importante na medida em que nós possibilitamos a população, juntamente com os setores interessados, a população, mas também o Ministério Público, a Secretaria de Serviços Públicos, para que possa efetivamente participar dessa discussão que hoje está amplamente alarmada em toda a cidade. Ok, então, vereador, essa reunião vai contar com a presença de quem? Bom, nós convidamos via ofício o Ministério Público, convidamos também a Secretaria de Serviços Públicos, a Associação de Bares e Hotéis e Restaurantes, como também o sindicato. A Polícia Militar também foi convidada e a expectativa nossa é que haja uma ampla discussão e possa possibilitar nós melhorarmos, se possível, esse projeto apresentado. Ok, então a TV Câmara acompanha essa discussão amanhã ao vivo a partir das 6h30 da tarde e a população pode participar. Exatamente, a expectativa nossa é que a população venha aqui na Câmara ou participe através da TV Câmara para que possa estar informada e acompanhando para e passo todas essas discussões sobre esse assunto. Ótimo, então obrigada e boa reunião amanhã. Eu agradeço, muito obrigado. E falando em reunião nesta tarde, por iniciativa do vereador Tenente Santini, nós tivemos também aqui uma reunião presidida aí pelo deputado federal Major Olímpio, que trata da reforma da Previdência. Vereador, uma boa tarde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do resultado dessa reunião, uma extensa reunião, várias pessoas falando justamente sobre a opinião, sobre essa questão da Previdência, sob o tema farsa ou solução. E aí, vereador, já dá para chegar a uma conclusão ou ainda teremos mais debates a respeito? Mina, primeiramente quero agradecer a TV Câmara que gravou todo o evento, né? O deputado Major Olímpio veio aqui para nos esclarecer como é que está a situação real da Previdência, né? E pela demonstração, pelo estudo que eles fizeram, não há necessidade alguma da reforma da Previdência agora. Eles demonstraram números para nós que envolvem mais ou menos 500 bilhões de reais de dívidas de empresas com a Previdência, mais ou menos 200 bilhões de reais de corrupção no país, mais ou menos uns 500 bilhões de reais de fraudes dentro de prefeituras e governos do estado. Isso quer dizer que nós temos mais ou menos mais de 1 trilhão de reais de dinheiro que poderia ser recuperado e ser empregado realmente na Previdência. Então hoje foi muito esclarecedor, demonstrando que todo o nosso apoio contra a PEC que quer fazer a reforma da Previdência. E mais debates deverão acontecer em outras câmaras municipais a respeito desse tema. A própria Câmara de Campinas ainda sediará mais um evento? Vai ter vários outros eventos. A ideia do Major Olímpio, da equipe dele, é rodar todo o Brasil com essa proposta. Hoje, dentro do que foi falado, conversamos bastante sobre a previdência dos policiais militares, né, que trabalham nas ruas. Então é incabível um policial militar, um guarda municipal, até um vigilante, um agente de segurança penitenciária, está com 63, 60 anos, correndo atrás de bandido na rua.
assim como diversas outras categorias. Imagine vocês uma faxineira que tem que fazer 8 horas de faxina por dia com 63, 65 anos. Então, na verdade, é um movimento contra a reforma previdenciária em todo o Brasil. Ótimo, então obrigado e uma boa noite. Muito obrigado a todos, boa noite. E começou a tramitar aqui na Câmara 2 projetos de lei de autoria do vereador Zé Carlos. Um trata da quantidade, proibição de limitar valores e quantidades em razão do instrumento de pagamento na comercialização de produtos e serviços em suplementação à Lei Estadual 16.120 de 2016. Vereador, detalha para nós o que é o seu projeto. Na realidade, nós estamos fazendo só uma adequação, porque a lei estadual ela só fala do valor e não fala da quantidade. Então, na realidade, nós estamos alterando a nossa lei para que ela, suplementando, quer dizer, a lei estadual, onde se diz, por conta do Código de Defesa do Consumidor, ele fala em valor e quantidade. E a lei estadual ela só fala de valor. Então nós estamos suplementando esse artigo para que ele possa valer conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. E ainda falando de Código de Defesa do Consumidor, o seu outro projeto de lei fala do processo de inutilização de produtos impróprios para o uso e o consumo expostos para venda, armazenados ou em estoque. Do que trata essa questão de vender produtos já vencidos? Não, veja bem, é outra alteração que nós estamos fazendo na lei, que nós mesmos produzimos, pelo seguinte, essas alterações ela tem que ser determinada por lei específica e não por decreto. E na nossa lei nós falamos que o prefeito poderia regulamentar através de decreto. Então, nós estamos fazendo o correto nesse momento. Nós estamos alterando o artigo 3º da lei que nós mesmos fizemos, que passou por esse plenário, para que ele seja regulamentado através de lei específica e não por decreto. E esses projetos, eles já passaram pela Constileg ou agora eles ainda passam pelas vistas do setor jurídico da casa para depois ir para a Constileg? Exatamente, mas nós não vemos nenhum tipo de problema, eles já passaram, agora nós estamos aguardando para que ele vá para as comissões de mérito, se ele já passou pela Constituição, Legalidade e Redação, não tem nenhum projeto, porque nós estamos adequando, só alterando, entendeu? Então nós estamos fazendo de acordo com o que a Constituição diz. Então ele passando pela Comissão de Constituição e Legalidade, depois vai para a Comissão de Mérito, e eu não vejo nenhum problema em estar aprovando tanto numa comissão como na outra. Ótimo, então obrigado e uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Na sequência, nós vamos falar sobre um dos projetos que está na pauta de hoje. É o projeto que trata de uma alteração do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Essa lei é uma lei de 2004 e antigamente, como a proteção e defesa dos animais tinha representantes da Secretaria de Saúde, que era do Centro de Controle de Zoonoses, agora nós temos uma nova adequação. E o presidente da Comissão dos Animais aqui da Câmara Municipal é quem vai nos detalhar o que é essa mudança. Vereador Carmo Luiz, uma boa noite. Explica para a gente direitinho o porquê dessa mudança, da nomenclatura, dessa substituição no Conselho. Boa noite, Mirna. Boa noite a você que nos assiste. Um prazer ter a sua audiência. Na verdade, uma parte importante agora, esse substitutivo do prefeito, tendo em vista que não temos mais... hoje nós temos um departamento dentro da prefeitura, que é o DPBEA, e o DPBEA ele foi todo planejado, todo organizado pela Secretaria do Verde. Então esse substitutivo do prefeito ele vem no sentido de tirar da saúde, que é zoonoses, e transferir para o verde através do DPBEA. Eu tenho absoluta certeza que é correta a visão. Temos acompanhado o trabalho do DPBEA na cidade, da Secretaria do Verde na cidade, temos mostrado para outros estados e cidades o trabalho que vem sendo elaborado por essa secretaria, e eu acredito que toda a população aplaude o trabalho e entendemos que a decisão do prefeito é viável, perfeita, e que esse trabalho possa continuar porque ele vem sendo elaborado de uma forma muito eficiente.
Inclusive, essa adequação, ela, na verdade, ela acompanha uma realidade. Recentemente, nós tivemos aí a posse do novo conselho, com a presença, inclusive, do Dr. Paulo Anselmo, que é o diretor do DPBEA. Diretor do DPBEA, subordinado ao Departamento do Verde, que, como eu disse, vem realizando um trabalho maravilhoso na cidade, e nós acreditamos de verdade, toda a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Câmara Municipal, que está em boas mãos. Esperemos que esse trabalho possa continuar, que ele tenha uma sequência da forma como ele vem sendo elaborado, e nós também temos já uma outra ideia também, a fim de apresentar também para o Conselho. O Conselho tem uma demanda de que possamos colocar mais conselheiros das ONGs regulares dentro da nossa cidade, e nós apresentaremos também essa emenda na expectativa também que seja apreciada pelo governo e que também seja uma medida acertada. Ótimo, então, obrigado e uma boa noite. Muito obrigado a você, Mirna, e a você que nos assiste. Muito obrigado. Por fim, nós vamos falar de mais um projeto que foi protocolado aqui na casa, é de autoria do vereador Permínio Monteiro. O projeto trata da permanência de vigilantes nas áreas de estacionamento de estabelecimentos comerciais. E é ele quem vai detalhar esse projeto. Vereador, uma boa noite. Qual é o objetivo desse projeto que fala da permanência dos vigilantes em áreas de estacionamento dos estabelecimentos comerciais? Boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara. Esse projeto ele é para oferecer segurança aos consumidores que frequentam determinados supermercados, grandes supermercados, shopping. Então, na saída dos estacionamentos há um grande índice de roubo, principalmente com mulheres, idosos. E é uma forma de oferecer mais segurança para essas pessoas que, ao sair dos grandes supermercados, acabam sendo vítima de roubo. Porém, o supermercado, ou shopping, ou grandes lojas de conveniência seriam obrigados a oferecer os vigilantes, uma determinada quantia de veículos, seria obrigado a oferecer vigilante para oferecer mais segurança para os frequentadores de shoppings e supermercados. Hoje o que a gente tem às vezes são aquelas motos que ficam transitando, por exemplo, nos estacionamentos dos shoppings. Por exemplo, nós teríamos que ter mais vigilantes fixos, parados ou também em circulação? Qual é a sua ideia, vereador? Exatamente. Nem todos os supermercados e shoppings oferecem esse tipo de trabalho, esse tipo de segurança. Porém, foi pesquisado por este vereador que tem muito supermercado que não tem nem moto e nem o vigia fixo circulando entre os carros. Então, principalmente mulheres acaba sendo um alvo fácil, devido àquele momento ali de estar colocando a sua compra no carro. E inclusive com aquele carrinho de bebê, a cadeirinha do bebê no carro, que acaba oferecendo uma facilidade na questão do roubo, do sequestro, onde teve recentemente um caso polêmico, onde a mãe estava com a criança na cadeirinha de bebê e foi vítima de roubo, onde houve uma certa revolta e ela conseguiu obter êxito em pegar a criança. Ótimo, então obrigada, a gente aguarda aí e o projeto começa a tramitar na casa, passando primeiro pela Comissão de Constituição e Legalidade. Perfeitamente, na Comissão de Constituição e Legalidade e depois pela Comissão de Segurança Pública. Ótimo, então obrigada e boa noite. Obrigado a você. E essas são as entrevistas do intervalo regimental, lembrando que hoje nós temos 8 projetos na pauta, um dos quais a gente já comentou aqui com o vereador Carmo Luiz. Os outros 5 primeiros projetos trata-se de autoria de matérias do prefeito e aí sim depois nós temos algumas matérias de autoria dos parlamentares. A mesa diretora já está aqui refeita para dentro de instantes dar início à segunda parte da reunião ordinária. Lembrando que você que assiste a TV Câmara Campinas tem agora a disponibilidade de mais um canal. É o canal da TV Câmara no YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. E os eventos ao vivo continuam também sendo transmitidos através da página do Facebook da Câmara Municipal, facebook.com/Câmara Campinas, canal 4 da NET, 61.3 UHF digital para você que tem a TV aberta e ainda no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. Até já!
Solicito o vereador Pastor Elias, primeiro secretário, para que faça chamada de verificação de quórum para a reabertura da 34ª reunião ordinária. Pois não, senhor presidente. Vereador Rafa Zimbaldi. Ailton da Farmácia, presente. Flores, presente. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, presente. Carlão do PT, presente. Carmo Luiz, ausente. Edson Ribeiro, ausente. Fernando Mendes, presente. Felipe Marquesi, presente. Gilberto Vermelho, presente. Gustavo Peta, presente. Jorge da Farmácia, presente. Jorge Schneider, presente. J. Silva, presente. Luiz Cirilo, ausente. Luiz Rossini, presente. Marcelo Silva, presente. Marcos Bernardelli, presente. Mariana Conte, presente. Nelson Ossiri, presente. Pastor Elias Azevedo, presente. Vereador Edson Ribeiro também está presente. Paulo Galtério, presente. Paulo Haddad, presente. Pedro Torinho, presente. Permínio Monteiro, presente. Carmo Luiz também está presente. Professor Alberto, presente. Rafa Zimbaldi, presente. Rodrigo da Farmadic está presente. Rubens Gás, ausente. Tenente Santini, presente. Tico Costa, presente. Vinícius Gratti, presente. Zé Carlos, presente. Senhor presidente, 30 vereadores presentes no plenário. Com 30 vereadores presentes, a quórum está reaberta a 34ª reunião ordinária, segunda parte da ordem do dia. Incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1680/2017, devidamente aprovado. Item 1, segundo discussão e votação, projeto de lei complementar 05/2017, processo 222968, de autoria do prefeito municipal, que altera o inciso 2º do artigo 1º da lei complementar número 89/2000, 1º de dezembro de 2014, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo, transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar exclusivamente aos proprietários dos imóveis lindeiros as áreas da propriedade municipal localizadas no loteamento Jardim Botânico, Campinas, parte 2 da outra providência. Parecer da Comissão de Legalidade favorável. Convoco as comissões de Política Urbana, Finanças e Orçamento para exarar parecer. Vereador Marcos Bernardelli. Senhor presidente, a comissão já deliberaram. Indica o vereador Gustavo Peta para exarar o parecer. Vereador Gustavo Peta, até a tribuna para exarar o parecer. Presidente, a comissão reunida dá parecer favorável. Parecer favorável e não havendo vereador discutir, matéria vai à votação. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não. Chamada de votação. Ailton da Farmácia, sim. Flores, sim. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, sim. Carmo Luiz, sim. Edson Ribeiro, sim. Fernando Mendes, sim. Felipe Marquesi, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gustavo Peta, sim. Jorge da Farmácia, sim. Jorge Schneider, sim. J. Silva, sim. Luiz Cirilo, ausente. Luiz Rossini, sim. Marcelo Silva, sim. Marcos Bernardelli, sim. Mariana Conte, sim. Nelson Ossiri, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Galtério, sim. Paulo Haddad, sim. Pedro Tourinho, sim. Permínio Monteiro, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, preside a sessão, não vota. Rodrigo da Farmadic, sim. Rubens Gás, ausente. Tenente Santini, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 29 vereadores votaram favoráveis. Com 29 vereadores votando favorável, a matéria está aprovada. Incluindo na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1681/2017, devidamente aprovado. O item 2, segundo discussão e votação, projeto de lei complementar 06/2017, processo 222969, de autoria do prefeito municipal, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo, transfere para a classe de bens dominicais, áreas de propriedade da municipalidade, loteamento Jardim Santa Genebra, Gleba 1, parte 2, autoriza a venda, proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões e da outras providências. Parecer da Comissão de Legalidade favorável. Convoco a Comissão de Política Urbana, Finanças e Orçamento, o vereador Marcos Bernardelli, pedir tempo para exarar o parecer. Senhor presidente, a comissão já deliberou. Indica o vereador Tico Costa para exarar o parecer. Vereador Tico Costa, tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, as comissões em conjunto exaram parecer favorável. Com parecer favorável e não havendo vereador discutir, matéria vai à votação. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não. Chamada de votação. Ailton da Farmácia, sim. Flores, sim. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, sim. Carmo Luiz, ausente. Edson Ribeiro, sim. Fernando Mendes, sim. Felipe Marquesi, sim.
Gilberto Vermelho, sim. Gustavo Peta, sim. Jorge da Farmácia, sim. Schneider, sim. J. Silva, sim. Luiz Cirilo, ausente. Luiz Rossini, sim. Marcelo Silva, sim. Marcos Bernardelli, sim. Mariana Conte, sim. Nelson Osser, ausente. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Galtério, sim. Paulo Haddad, sim. Pedro Tourinho, sim. Permínio Monteiro, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, preside sessão, não vota. Rodrigo da Farmadic, sim. Rubens Gás, sim. Tenente Santini, sim. Vereador Carmo Luiz vota favorável ao projeto. Rubens Gás, sim. Tenente Santini, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Zé Carlos, ausente. Senhor presidente, 28 votos favoráveis. Com 28 vereadores votando favorável, a matéria está aprovada. Existe a mesa 2 projetos de... São 2? É um só? Projeto de resolução da mesa que suplementa dotações orçamentárias da Câmara Municipal para pagamento de vantagens, vencimentos de vantagens pessoais de funcionários de carreira da Câmara. Solicito Comissão de Legalidade, vereador Marcos Bernardelli, pedir tempo para exarar o parecer. Senhor presidente, a comissão já deliberou, indica o vereador Marcelo Silva para exarar o parecer. Marcelo. Vereador Marcelo Silva tem a tribuna para exarar o parecer. Não tem, é um projeto de resolução, você precisa assinar. A comissão se reuniu e exarou parecer favorável por unanimidade, senhor presidente. Com parecer favorável, matéria não havendo o vereador discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a resolução que suplementa dotações orçamentárias da Câmara Municipal. Incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1682/2017, devidamente aprovado, item 3. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 7/2017, processo 222970, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 3º da lei complementar número 53, de 20 de dezembro de 2013, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo, transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade, autoriza a venda a proprietários lindeiros, institui servidões e dá outras providências. Pareceres da Comissão Constituição e Legalidade, da Comissão de Política Urbana, Finanças e Orçamento são favoráveis. Parecer favorável, não havendo o vereador discutir, em votação, vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não. Chamada de votação. Ailton da Farmácia, sim. Flores, sim. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, sim. Carmo Luiz, sim. Edson Ribeiro, sim. Fernando Mendes, sim. Felipe Marquese, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gustavo Peta, sim. Jorge da Farmácia, sim. Jorge Schneider, sim. J. Silva, sim. Luiz Cirilo, ausente. Luiz Rossini, sim. Marcelo Silva, sim. Marcos Bernardelli, sim. Mariana Conte, sim. Nelson Osser, ausente. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Galtério, sim. Paulo Haddad, sim. Pedro Tourinho, sim. Permínio Monteiro, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi preside a sessão, não vota. Rodrigo da Farmadic, sim. Rubens Gás, sim. Tenente Santini, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. E Zé Carlos, ausente. 28 votos favoráveis, senhor presidente. 28 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Item 4, incluído na pauta regime de urgência mediante requerimento 1683/2017, devidamente aprovado. Item 4, primeira discussão e votação. Projeto de lei 134/2016, processo 221760, de autoria do prefeito municipal. Existe à mesa um requerimento de retirada da urgência. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo o vereador discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, retirado então a urgência do item 4. Item 5, turno único, discussão e votação. Projeto de resolução 07/2017, processo 223785, de autoria do vereador Antônio Flores, que altera inciso 23 do artigo 2º e o artigo 15, letra L da resolução número 717,
de 16 de dezembro de 1999, que dispõe sobre as concessões de honraria pela Câmara Municipal, da outras providências. Parecer da Comissão de Honraria favorável, parecer favorável, não havendo vereador discutir, votação. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não, chamada de votação. Ailton da Farmácia, sim. Flores, sim. Aurélio Cláudio ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, sim. Carmo Luiz, sim. Edson Ribeiro, sim. Fernando Mendes, sim. Felipe Marquesi, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gustavo Peta, sim. Jorge da Farmácia, sim. Schneider, sim. J. Silva, sim. Luiz Cirilo ausente. Luiz Rossini, sim. Marcelo Silva, ausente. Sim. Marcelo Silva, sim. Marcos Bernardelli, sim. Mariana Conte, sim. Mariana Conte, ausente. Perdão. Mariana Conte, sim. Nelson Ossiri, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Galtério, sim. Paulo Haddad, sim. Pedro Torinho, ausente. Permínio Monteiro, sim. Professor Alberto, ausente. Vereador Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, presidente da sessão, não vota. Rodrigo da Farmadic, sim. Rubens Gás, sim. Tenente Santini, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. E Zé Carlos, ausente. Senhor presidente, 28 votos favoráveis. Com 28 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Item 6, turno único, discussão e votação. Projeto de decreto legislativo 66/2017, processo 224-036, de autoria do vereador Rafa Zimbaldi, que concede diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira, Luiz Fernando Rezende Esmeriz. Parecer da Comissão Especial de Honraria favorável, parecer favorável, não havendo vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não. Vereador Pastor Elias, chamada de votação. Ailton da Farmácia, sim. Flores, sim. Aurélio Cláudio ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, sim. Carmo Luiz, sim. Edson Ribeiro, sim. Fernando Mendes, sim. Felipe Marquesi, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gustavo Peta, sim. Jorge da Farmácia, sim. Schneider, sim. J. Silva, sim. Luiz Cirilo ausente. Rossini, sim. Luiz Cirilo, sim. Rossini, sim. Marcelo Silva, sim. Marcos Bernardelli, sim. Mariana Conte, sim. Nelson Ossiri, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Galtério, sim. Paulo Haddad, sim. Pedro Tourinho, ausente. Permínio Monteiro, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zibaldi, presidente da sessão, não vota. Rodrigo da Farmadic, sim. Rubens Gás, sim. Tenente Santini, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, ausente. Zé Carlos, ausente. Senhor presidente, 28 vereadores votaram favoráveis ao projeto. 28. Com 28 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Item 7, turno único, discussão e votação. Projeto de decreto legislativo 77/2017, processo 224-137, de autoria do vereador Antônio Flores, que concede diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a diversas personalidades. Parecer da Comissão Especial de Honraria favorável, parecer favorável, não havendo o vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não, chamada de votação. Ailton da Farmácia, sim. Flores, sim. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, sim. Carmo Luiz, sim. Edson Ribeiro, sim. Fernando Mendes, sim. Felipe Marquesi, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gustavo Peta, sim. Jorge da Farmácia, sim. Schneider, sim. J. Silva, sim. Luiz Cirilo, sim. Luiz Rossini, sim. Marcelo Silva, sim. Marcos Bernardelli, sim. Mariana Conte, sim. Nelson Ossiri, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Galtério, sim. Pedro Tourinho, sim. Permínio Monteiro, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, preside a sessão, não vota. Rodrigo da Farmadic, sim. Rubens Gás, sim. Tenente Santini, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. E Zé Carlos, ausente. Senhor presidente, 30 votos favoráveis. Com 30 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Item 8, turno único, discussão e votação. Projeto de decreto legislativo 59/2017, processo 223-989, de autoria do vereador Cláudio da Farmácia, que concede medalha Carlos Gomes ao DJ Jefferson Fernandes Mosqueira. Parecer da Comissão Especial de Honraria favorável, parecer favorável, não havendo o vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não, chamada de votação. Ailton da Farmácia, sim. Flores, sim. Aurélio Cláudio ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, sim. Carmo Luiz, sim. Edson Ribeiro, sim. Fernando Mendes, sim. Felipe Marquesi, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gustavo Peta, sim. Jorge da Farmácia, sim. Schneider, sim. J. Silva, sim. Luiz Cirilo, sim. Luiz Rossini, sim. Marcelo Silva, sim. Marcos Bernardelli, sim. Mariana Conte, sim. Nelson Ossiri, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Galtério, sim. Paulo Haddad, sim. Pedro Tourinho, sim. Permínio Monteiro, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, preside a sessão, não vota. Rodrigo da Farmadic, sim. Rubens Gás, sim. Tenente Santini, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Zé Carlos ausente.
30 votos favoráveis, senhor presidente. Com 30 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Item 9. Matérias adiadas na reunião anterior, não há. Item 10, discussão e votação da ata, não há. Item 11, matérias lidas nos expedientes sujeita à deliberação do plenário. Senhor presidente, requerimento 1734 de autoria desse vereador, que requer a tramitação em regime de urgência do PLO 117/2017, o processo 223 de minha autoria, que revoga a lei número 14.691 de 1º de outubro de 2013, que denomina Praça Tenente Gentil Leones, uma praça pública do município de Campinas. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1793 do senhor Carlão do PT, requerendo realização de entrega de diploma de honra ao mérito à Associação Ases de Ouro e de diploma de mérito Ana Neri a Alexandra Alves Lourenço, em data diversa da prevista na resolução número 717 de 99, senhor presidente. Encaminhe-se. Requerimento de número 1750. Perdão, vereador, desculpa. O requerimento 1739 vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento 1753, de autoria do vereador Felipe Marquesi, que requer voto de congratulação pela passagem do aniversário da irmã Ana Paula de Carvalho, da Igreja Batista Livre Arbítrio, do Jardim Nova América. Encaminhe-se. Requerimento 1754 do senhor Felipe Marquesi, requerendo o voto de congratulação pela passagem do aniversário da pastora Elaine Cristina Velar Muniz, do Ministério Tabernáculo de Vida. Encaminhe-se. Requerimento ainda sem número, de autoria do nobre vereador Tenente Santini, do PSD, que requer voto de aplauso ao deputado federal Major Olímpio, que não mede esforços em protestar contra o projeto de emenda constitucional número 287/2016, que altera os artigos 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203, que dispõe sobre a Seguridade Social, estabelece regras de transição e dá outras providências. Caminhe-se. Requerimento de autoria do nobre vereador Tenente Santini, do PSD, que requer votos de aplauso ao Comando de Policiamento do Interior 2, pela sua passagem de comando com a saída do Coronel de Polícia Marcelo Nage e a entrada do Coronel de Polícia Érico Júnior. Encaminhe-se. Existem moções. Eu solicito o vereador Luiz Henrique Cirilo para que peça tempo para exarar o parecer. Senhor presidente, não há necessidade. O vereador professor Alberto vai exarar o parecer das moções. Vereador, antes do vereador professor Alberto exarar o parecer, até para que fique claro às pessoas que vieram aqui em procura de informações sobre o projeto de lei, eu gostaria de Vossa Excelência fizesse o convite a todos sobre o debate que Vossa Excelência pela comissão irá realizar. A Comissão de Constituição e Legalidade realiza amanhã, às 18h30, aqui no plenário, um debate público, e foram convidados em forma de ofício o Ministério Público, a Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria de Urbanismo, a Associação de Bares e Hotéis, o sindicato, e também oficiamos a Polícia Militar. Ou seja, é um debate para que possamos discutir no mais alto nível o projeto de lei complementar 16/2017, que foi apresentado pelo Executivo Municipal, que se refere aos bares. Que além ficou denominado, né, pela imprensa fecha bar, mas que não é, né? Abrange vários setores. Então, deixar o convite a todos aqui presentes que vieram aqui hoje, que amanhã, a partir das 18h30, a Comissão de Constituição e Legalidade irá
realizar um debate em cima desses projetos com a presença de várias pessoas aqui, e é importante a participação de todos para que contribua neste projeto. Vereador professor Alberto tem a tribuna para exarar parecer as moções. Moção sem número de 2017, de autoria do nobre vereador Pedro Tourinho, que protesta contra a criação do Conselho Nacional de Saúde Suplementar. A Comissão de Constituição e de Legalidade exara parecer favorável por unanimidade. Com parecer favorável e não havendo o vereador discutir, matéria vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Moção sem número de 2017, de autoria do nobre vereador Pedro Tourinho, que protesta contra a autorização para os Estados Unidos usarem o centro de Alcântara para lançar foguetes. A Comissão de Constituição e de Legalidade exara parecer favorável por unanimidade. Parecer favorável, não havendo o vereador discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gustavo Peta. Gostaria de requerer tempo de liderança. Pois não, vereador, Vossa Excelência tem a tribuna por 10 minutos. Solicito o vereador vice-presidente, vereador Gilberto Vermelho, para que assuma a presidência, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Mariana. O pessoal também solicita tempo de liderança. Pois não, vereador, Vossa Excelência terá o tempo logo após o vereador Gustavo Peta. Solicito o vereador Pedro Tourinho que aguarde para o vice-presidente assumir, aí Vossa Excelência coloque a questão de ordem. Não é só uma parte que eu farei a fala do vereador Gustavo Peta. Então o vereador Gustavo Peta tem a tribuna por 10 minutos. Caro presidente, demais vereadores, público aqui presente, telespectadores, realmente há uma expectativa muito grande na cidade em relação a esse projeto de lei complementar número 16/17, que a mídia da cidade denominou como fecha-bar. Mas como já foi falado aqui pelo presidente da casa, é mais do que o fecha-bar, é o fecha-cidade. O projeto ele cria restrições para a atividade comercial e econômica como um todo no período noturno, o que torna ele ainda mais inaceitável. Aí alguns integrantes do governo chegaram a dizer que o projeto estava sendo mal interpretado, ou que havia intenções duvidosas de quem criticava o projeto. Eu sugiro que todos possam ler o projeto. Ler. Ninguém precisa tirar a conclusão pela opinião do outro. Todos podem tirar as suas próprias conclusões. E o projeto realmente é inaceitável, por alguns motivos. O projeto inibe uma atividade econômica super relevante. Eu quero aqui fazer uma saudação especial aos músicos, aos artistas, aos funcionários de bar, aos proprietários de bar, que sustentam as suas famílias, a partir dessa atividade econômica relevante. Ninguém aqui é contrário ao sossego público, ao direito do descanso de todas as pessoas, mas é preciso ter um equilíbrio, e nós já temos legislação que impõe a lei do silêncio a partir das 10 horas, que impõe regras muito difíceis de alcançar, inclusive do atual alvará para o funcionamento no período noturno. A legislação já existe, ela tem que ser respeitada e fiscalizada. Esse é mais um projeto que vem para dificultar a vida daquele que quer empreender. Veja, mesmo para aqueles que conseguiriam, vamos dizer assim, o que eles chamam de um alvará para o horário de funcionamento especial, mesmo aqueles que a partir dessa lei aprovada conseguissem esse alvará, mesmo esses que conseguissem, é importante dizer que no artigo 5º desse projeto fica muito claro que fica terminantemente proibido praticar ato de compra e venda dentro do estabelecimento, praticar ato de compra e venda fora do estabelecimento, carga e descarga, manter as portas abertas ou semicerradas, qualquer área que não tenha cobertura e fechamento fica impedido de funcionar. Eu já dei alguns exemplos claros aqui
Por exemplo, um bar tradicional e conhecido que é o restaurante Giovanetti. O Giovanetti, aquela área ali do lado da prefeitura, que é aberta ao público, ela tem que ser fechada a partir das 23 horas, né? Outro bar tradicional, City Bar, para dar exemplos de bares mais antigos, está fadado ao fechamento a partir das 11 horas, né? E mais, o projeto inova juridicamente, tem uma inovação que é algo assim inacreditável. É a inovação do artigo 7º, que prevê multa solidária para o dono do estabelecimento e para o consumidor, o frequentador. Vereador Gustavo Peta, uma parte. Sim, e eu queria até avisar o presidente que eu acho que o meu tempo não está sendo contado, e aí a gente vai utilizando aqui do direito. Eu queria só um minutinho, Vossa Excelência, o tempo de Vossa Excelência está garantido? Houve uma falhinha no cronômetro, já foi restabelecido o tempo de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. E como vem orando com muita majestade, vai continuar. Você vê que eu, de maneira preventiva, te avisei exatamente para não ter prejuízo aqui ao bom andamento da sessão. Não vai haver prejuízo. Mas terei aqui a oportunidade de falar por 10 minutos. Pois não. Então, vereador Gustavo, com certeza, vereador Pedro Tourinho. O que esse ponto especificamente que Vossa Senhoria colocou, o artigo 7º, né, que estabelece a multa solidária para os frequentadores dos bares, ele tem um impacto que não está sendo medido ainda, que ele não só onera quem vai pagar a multa, mas ele espanta os clientes dos próprios estabelecimentos. Quer dizer, cria uma avaliação do cliente, olha, eu não sei se eu vou para o bar agora, para o restaurante agora, porque pode ser que 11 horas eu ainda esteja comendo e eu tenha que sair correndo, eu tenha que sair logo do bar para não ter risco de pagar a multa. Quer dizer, ele provoca uma ação que desestimula o campineiro e a campineira de frequentarem os estabelecimentos da nossa cidade. É uma lei, eu concordo integralmente com as palavras ditas por Vossa Senhoria, que, a meu ver, ela tenta legislar sobre algo que já tem legislação hoje, que é a lei do silêncio, a motivação por trás dessa lei é a lei do silêncio, e que a prefeitura não tem capacidade de cumprir e fiscalizar. Se ela não tem capacidade de cumprir e fiscalizar a lei do silêncio hoje, por que é que ela vai ter de fiscalizar os bares, né? Qual que é a razão? E a gente sabe que é uma minoria dos estabelecimentos que desrespeita a questão da lei do silêncio. A gente é solidário com todas as pessoas que sofrem por causa disso, com uma responsabilidade que a prefeitura não cumpre, que é a de fiscalizar o excesso de ruído nos estabelecimentos. E a gente lamenta que a prefeitura queira penalizar todo um setor que inclui os artistas, inclui os estabelecimentos, inclui as feiras que ocupam as ruas pela madrugada, as padarias que abrem de madrugada e mais um monte de gente, né? Por conta da incapacidade dela de efetivamente fiscalizar. E aí, para querer mostrar serviço para o Ministério Público, a prefeitura manda uma lei completamente equivocada, feito essa. Então, nós vamos trabalhar diuturnamente para o Jonas retirar esse projeto. Retira, Jonas. Boa, vereador Pedro Tourinho. O vereador fala uma coisa interessante. O projeto não só inibe, ele na prática reprime a atividade econômica no período noturno de bares, restaurantes, mas também de outros estabelecimentos comerciais, de uma cidade metropolitana, de uma cidade que atrai consumidores e pessoas de toda a região de Campinas e do estado de São Paulo. Então é algo realmente inaceitável e mais inaceitável ainda é esse projeto vir para essa casa sem nenhuma discussão com o setor. Eu até parabenizo agora a iniciativa de haver alguma discussão, mas esse projeto nunca deveria ter chegado a essa casa sem uma discussão com os donos de bar, com os frequentadores, com os funcionários, com a sociedade civil organizada. Eu estou agora também, vou participar da Comissão de Representação da Câmara, que vai ao Ministério Público no dia 13. Nós vamos lá conversar com o promotor e nós queremos discutir realmente qual é o problema, porque na minha visão, vereador Tico Costa, o problema está concentrado aonde? No não cumprimento da atual legislação, na não fiscalização a partir da atual legislação, e não numa nova legislação que impõe regras absolutamente inaceitáveis e impossíveis de serem realizadas por aqueles que querem promover entretenimento, gastronomia, diversão, garantindo o direito ao sossego público. Uma parte, então, vereador Tico Costa, uma parte. Bom, vereador, apenas reiterar a nossa
nosso pedido de retirada desse projeto. Ele foi denominado de projeto Fecha Bar, mas é um projeto Fecha Cidade. É um projeto que engloba aí, como mencionado aqui pelo vereador Pedro Torinho, padarias, conveniências e várias outras atividades econômicas que funcionam após as 23 horas. Mesmo funcionando e a pessoa conseguindo ter esse alvará especial após as 23 horas, o senhor acaba de mencionar um artigo que é proibido a compra e venda de produtos, mesmo com horário especial. Ora, esse artigo já acaba com toda a expectativa da pessoa conseguir esse alvará especial. E apenas reiterar também o pedido que fizemos à presidência dessa casa de verificar a admissibilidade desse projeto, pois é uma lei complementar que está sendo criada sem fazer referência à lei existente, que é a lei do alvará. Então, nós estamos pedindo ao presidente que verifique essa admissibilidade e aí sim retirar essa proposta e o Poder Executivo poder fazer a discussão e mandar a proposta ideal para essa casa. Parabéns, vereador Tico Costa. Realmente, eu acho que nós temos alguns caminhos. O caminho mais interessante seria realmente o quê? O Poder Executivo retirar a proposta, porque a proposta não foi discutida com a sociedade, virou uma grande polêmica no município, muita gente se posicionando de modo contrário, inclusive moradores, alguns moradores, inclusive de bairros que são mais polêmicos, essa ideia de funcionamento, essa coexistência de bar e de residência, também se colocaram contra. Porque todos sabem que o problema hoje não é uma nova legislação, gente. O problema é dar conta da atual legislação. E o poder público não dá conta dessa atual legislação. Então, o caminho adequado é o quê? Retira a proposta e vamos abrir um debate para ver qual é a melhor forma de garantir esse equilíbrio. Eu estou convencido, mas estou aberto à discussão, que a melhor forma de garantir esse equilíbrio, que é necessário para a convivência harmoniosa numa cidade grande como a nossa, é qual? O cumprimento da atual legislação. Eu estou convencido disso, mas vamos abrir um debate público, vamos fazer a discussão e vamos chegar a uma conclusão, mas não com uma proposta já engatilhada e que pode ser votada a qualquer momento. Né? Porque essa proposta está aqui, pode ser pautada a qualquer momento. Né? Então eu sei que parece que vai haver uma nova reunião na prefeitura no dia 19. Quero dizer aos interlocutores da prefeitura, não venham com a conversa que o projeto está sendo mal interpretado. Porque aqui vocês estão falando com vereadores que têm a sua capacidade de interpretar as normas que chegam a essa casa, com proprietários de bar, de restaurante, com advogados, com profissionais liberais, com artistas, com músicos, com trabalhadores, com pessoas esclarecidas e que sabem o que está aqui. E ninguém pode dizer, ah não, essa proposta é só para os bares que têm reclamação. Como assim? Nós aprendemos no direito administrativo e na legislação que a lei vale para todos. A lei vale para todos. A partir do momento que foi aprovada, o fiscal que chega no seu estabelecimento, ele chega a partir da lei que foi aprovada. Não tem discussão se teve reclamação ou não. E outra, a partir do momento em que você diz, inclusive, que só iremos nos bares que tem reclamação, você estimula todo mundo que, por algum motivo, tem, até muitas vezes a concorrência, né, a fazer a reclamação. Então, é um verdadeiro absurdo. Então, assim, para que a gente possa dar os próximos passos na busca desse equilíbrio, realmente a palavra de ordem é retira a proposta. Retira a proposta e nós vamos dialogar com todos os setores da sociedade o melhor caminho na busca desse equilíbrio tão necessário numa cidade como a nossa, que é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, que é um polo gastronômico, cultural, que é uma cidade grande, gente, não é uma província. Nós não podemos legislar olhando Campinas como uma província, como uma cidade pequena, né? Não! Nós estamos no centro de uma região metropolitana, em que a atividade econômica no período das 11 às 7 é efetivo, é muito importante, gera renda, gera emprego e mais. Para terminar minha fala,
é ainda mais inaceitável a gente observar uma proposta como essa nesse momento de crise econômica, em que todo mundo está preocupado, né? E quando dizem assim, eu já tenho ouvido falar, pô, os vereadores estão muito preocupados com bares e deveriam estar preocupados com outros temas. Eu concordo, mas quem mandou essa proposta para cá não foi nenhum vereador, foi o prefeito, e aí é nossa obrigação, é nossa atribuição debater o que chega nessa casa. Ou então, nós concordamos, e aí a gente não precisa falar sobre o tema, ou a gente deixa rolar. Se a gente não concorda, a gente tem que se posicionar. Então eu quero parabenizar as iniciativas que estão ocorrendo. Amanhã tem um debate na Comissão de Legalidade. É importante a presença de todos para que a gente possa caminhar no sentido de retirar essa proposta, buscando um equilíbrio importante no direito ao empreendedor, do empreendedor e também do direito ao sossego público. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima vereadora inscrita como líder do PSOL, vereadora Mariana Conte. Vossa Excelência tem até 10 minutos, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público aqui presente nessa noite. Boa noite às pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Boa noite aos colegas. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a presença de todos vocês aqui. É muito importante, não só essa manifestação de hoje, mas todas as manifestações que têm acontecido na cidade. É fundamental. A gente já tem visto aí sinalizações de que a prefeitura, muito embora o Jonas tenha vindo para a mídia dizer que não vai retirar o projeto, nós temos sentido que eles estão se acuando, e é exatamente isso. Nós precisamos da pressão da população e da opinião pública para que a gente consiga fazer com que os processos de decisão nessa cidade sejam processos democráticos. Esse projeto veio de cima para baixo, sem nenhuma discussão, de uma forma bastante autoritária, vem de conjunto com uma série de medidas que já têm restringido os espaços de lazer, de cultura, como, por exemplo, o processo do carnaval, que também foi bastante complicado, como o cancelamento da virada cultural, e coloca agora esse projeto, que foi chamado de Fecha Cidade, mas eu concordo com o vereador Gustavo Peta, vereador Pedro, vereador Tico, que me antecederam, que é um Fecha Cidade, e mais do que isso, eu acredito que é um toque de recolher na cidade. Na minha opinião, esse projeto ele é simplesmente impraticável. É impossível um projeto com esse conteúdo, com essa natureza, ser praticado na cidade de Campinas. Porque é um projeto que tem uma série de equívocos constitucionais, até o prefeito fala que está tendo uma interpretação incorreta. Na verdade, esse projeto tem equívocos na redação dele, né? Na verdade, o que está incorreto foi a concepção e a redação desse projeto. Além disso, ele traz implicações seríssimas na cidade. Ele cria um novo alvará, e todas as pessoas sabem como é difícil conseguir um alvará na cidade, ou seja, o processo de concessão de alvará é muito complexo, muito complicado. A gente sabe que tem pessoas aqui, proprietários que esperam meses, anos para conseguir um alvará. Seria necessário uma revisão do processo de alvará na cidade. Esse processo, essa necessidade de ter um alvará aumenta o poder da prefeitura para dizer quais são as atividades que conseguem e não conseguem. Nós sabemos que os bares menores, com menos poder econômico, têm mais dificuldade de cumprir os requisitos e de conseguir o alvará. Isso vai trazer restrição no número de empregos, vai trazer uma limitação na renda de muitas pessoas que usam dos serviços à noite para conseguir sustentar suas famílias. Isso, num momento de crise econômica, é muito sério. Na verdade, a prefeitura, ao invés de atuar no sentido de reverter e fazer políticas para combater a crise econômica, está reforçando a crise. E é o que eu tenho dito, isso também tem uma implicação grande na cidade, porque a cidade vai ficar deserta.
na prática, significa criar um deserto, criar uma cidade completamente vazia depois das 11 horas, o que traz implicação na segurança e traz implicação na segurança principalmente de nós mulheres, porque nós mulheres sabemos quanto é importante, ao sair da faculdade, ao sair do trabalho, ter uma pizzaria aberta na esquina para você esperar o ônibus passar, para você atravessar, porque nós vivemos com medo. E no período da noite nós temos mais medo ainda. Então, isso vai ter implicações para a segurança pública, vai trazer implicações para a violência contra a mulher e vai trazer implicações seríssimas para várias atividades na cidade. É inadmissível que, mesmo com o alvará, existe uma série de restrições. Isso é incompatível com aquilo que o próprio prefeito coloca da ideia do desenvolvimento, de Campinas como uma metrópole, como polo de turismo. Isso é incompatível com o próprio discurso do prefeito. Então, eu acho que esse projeto necessita que o prefeito retire esse projeto. Não dá, o vereador Gustavo tem dito, né? Esse projeto não tem conserto. Ele está equivocado do começo ao fim. É necessário que se retire. É necessário que se melhore os mecanismos para fazer valer a lei. Eu entendo a preocupação das pessoas que têm preocupação com o sentido do problema do barulho, do sossego. Eu entendo isso. Mas o que eu quero dizer para essas pessoas é que esse problema não resolve o problema e cria muitos outros. Esse projeto não resolve o problema da fiscalização, que é fundamental. Não resolve um problema eu acho que é preciso ter publicidade, propagandas educativas sobre como as pessoas devem se portar, como lidar, como compatibilizar o trabalho, o lazer, a cultura das pessoas que vivem à noite, que trabalham à noite e o sossego das famílias que têm também o direito de dormirem e tudo mais. Então, eu acho que é necessário que a gente faça a discussão de como compatibilizar essas coisas, como fazer valer a legislação já vigente, como aumentar a fiscalização, como ter processo de educação e como a gente melhora o processo e não cria mais problemas, tal como esse projeto tá fazendo. Por isso, eu digo parabéns a todas as pessoas que estão se movimentando, que estão se organizando e que estão reivindicando retira Jonas, porque já está claro que esse processo, isso só vai trazer mais implicações para a cidade. Nos minutos que eu tenho ainda, eu gostaria de dizer que nós estamos também na discussão agora da lei orçamentária. E chegou para essa casa o projeto de lei orçamentária encaminhada pelo Executivo. Quarta-feira agora tem uma audiência pública e eu apresentei uma série de emendas na lei orçamentária que eu gostaria de fazer a discussão com os colegas que aqui estão, com a população nos assiste pela TV Câmara. Basicamente, o sentido geral das emendas que eu estou apresentando é exatamente a ideia de que, no momento de crise econômica, em que muitas pessoas estão perdendo emprego, em que muitas pessoas estão tendo achatamento dos salários das suas famílias, que o custo de vida está subindo, é mais necessário ainda o incentivo aos direitos sociais e às políticas públicas. É mais necessário ainda que o serviço público funcione na cidade. Nós estamos vivendo uma verdadeira crise dos serviços públicos na cidade. Crise da saúde. O fechamento das UPAs, a superlotação dos centros de saúde tem levado a uma superlotação já existente nos hospitais. O Hospital da Unicamp, por exemplo, tem dito, a própria superintendência tem se manifestado dizendo que está numa situação de calamidade. Uma crise na educação, porque muitas pessoas que pagavam plano de saúde não conseguem mais pagar. Assim como muitas pessoas que pagavam escola particular para os seus filhos não conseguem mais pagar. Isso aumenta a demanda
pelos serviços públicos. E é necessário que, no momento de crise, a Prefeitura invista nos serviços públicos. Isso tem que ser prioridade, porque isso é o que garante com que as pessoas, o conjunto da população, consiga atravessar esse processo de crise com dignidade, sem implicações nos nossos direitos. Eu apresentei uma das emendas, exatamente que os serviços públicos sejam uma prioridade, com remuneração, reajuste dos servidores municipais, com a contratação de mais servidores para suprir a falta de servidores nos serviços, e que os cargos comissionados da Prefeitura sejam reduzidos significativamente. Campinas tem mais cargos comissionados no Executivo do que muitos países, né? Então, assim, a gente tem um exagero nos cargos comissionados, e é necessário que aconteça uma redução desses cargos, e que a redução desses cargos sejam revertidos como prioridade no investimento e na contratação de servidores, na valorização dos servidores. Além disso, está previsto aqui nas emendas que eu estou protocolando a prioridade no incentivo ao combate à violência, seja a violência contra a mulher, a violência racista e a violência LGBTfóbica, que esteja previsto, inclusive, dentro das escolas, dentro do processo da política pedagógica, e que a Prefeitura invista recursos nisso, o combate à violência, como parte do processo pedagógico. Muitos pais, mães e alunos estão preocupados com a situação de violência na escola. O fenômeno da baleia azul foi só a ponta do iceberg. Tem um grupo de pesquisa na PUC que está fazendo o levantamento das crianças que estão se mutilando dentro das escolas. Isso é muito sério, e é necessário que a Prefeitura invista recursos para que a gente tenha o combate à violência e o trato dos conflitos como política pedagógica nas escolas. Enfim, as emendas que eu protocolei não vai dar tempo de explanar uma por uma, mas estão disponíveis, e eu acredito que é o momento da gente discutir, debater, e que a cidade de Campinas, vereadora, só para terminar, e que a cidade de Campinas decida como enfrentar o processo de crise econômica da forma mais democrática possível. Muito obrigada. Pois não. Obrigado, vereadora Mariana Conte. Grande expediente. Oradores inscritos no grande expediente, senhor secretário. Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, ficam os senhores vereadores convocados para a 35ª reunião ordinária a ser realizada dia 7 de junho de 2017, quarta-feira, às 18 horas, no plenário deste legislativo. E eu encerro a sessão agradecendo a todos pela presença. Muito obrigado. Encerrada a 34ª reunião ordinária, lembramos que nesta terça, a partir das 6h30 da tarde, acontece o debate promovido pela Comissão de Constituição e Legalidade a respeito do projeto de lei complementar 16/2017, que trata aí da regulamentação em horário especial de bares, restaurantes e similares, que vai acontecer sob a presidência do vereador Luiz Henrique Cirilo, e a TV Câmara Campinas transmite o debate ao vivo. TV Câmara Campinas.